Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Andriele. Sei que vocês estão então no final dos estudos aí para as provas, e então visando auxiliar vocês, eu decidi fazer o gabarito comentado da lista de revisão, para vocês terem mais um material de estudo. Lembrando que as questões da prova também são bem parecidas com a lista de revisão, então vocês teriam mais um instrumento de estudo, certo? Então vamos para a questão número 1. Determine o valor de x. Bom, o que nós temos ali, gente? Nós temos um feixe de retas paralelas cortada por duas transversais. O que nós vamos ter que montar? A proporção a partir, então, da razão entre os segmentos formados pelas retas transversais. Então, nós vamos ter ali, ó, a proporção x sobre x mais 2 tem que ser igual a 9 sobre 12. Fazendo a multiplicação cruzada, então, nós vamos ter o quê? 12x igual a 9 vezes o x, 9x. 9 vezes o 2, 18. Então, o 9 vai passar subtraindo, então vai ficar 12x menos 9 igual a 3x, do outro lado, 18. Então, os 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então o nosso x vai ser 6. Então, o valor do x é 6. Bom, aqui na questão 2, então, diz o seguinte: esta planta nos mostra dois terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas de frente dos terrenos que dão para a avenida, sabendo-se que o total para essa avenida é de 90 metros? Então, o que a gente sabe? Que estes dois terrenos, a soma dos dois é 90. O que a gente viu? Que se a gente usa a soma de um lado, vai ter que usar a soma do outro. Então, a gente sabe que essas aqui são as retas paralelas e essas aqui são as retas transversais. Então, para montar a proporção, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que saber a soma desse lado também. Então, o que a gente tem ali? O 45 mais o 30. Então, a soma desse lado vai ser 75. Então, para mim descobrir o x, o que eu vou ter que fazer? Vou relacionar o 30 com a medida total, que vai ser o 75, e do outro lado eu vou relacionar o x com a medida total, que é o 90. Então, o que nós vamos ter ali, ó? 30 vezes 90 tem que ser igual a x vezes o 75. Então, nós vamos ter 75x igual a 30 vezes o 90, que vai dar 2.700, dividido por 75, a gente vai chegar em x igual a 36. Para achar o valor de y, vocês poderiam montar a mesma proporção ali. Só que ao invés de usar o 30, vocês usariam o 45, que é o correspondente a ele na outra reta. Porém, o que nós temos? Que a medida total é 90. Então, para me descobrir o y, basta eu diminuir, ó, 90 menos o 36, que eu achei que é o x, o y vai ser igual a 54. Achamos as medidas dos dois terrenos, que era o que o exercício estava solicitando. Na questão 3, então, a gente vai usar a aplicação do Teorema de Tales em triângulos. Então, o que a gente tem aqui? Que o BC é paralelo ao B' C'. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos montar a proporção a partir das transversais, que nesse caso aqui vai ser o AB e o AC. Então, a gente vai ter que o x sobre o 8 vai ter que ser igual ao 12 sobre o 32. Então, x vai ser igual vezes o 32, tem que ser igual a 8 vezes o 12. Então, 32x igual a 8 vezes 12. Vai dar 96 dividido por 32, o x vai valer 3. Opção correta, então, é a letra C. Ok? Bem simples essa questão. A questão número 4, então, fala o seguinte: a rampa de hospital tem em sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto é... Observem aqui, gente, que tem duas medidas, tá? O y se refere a essa medida total. E o x se refere a essa medida que falta ele percorrer ainda o total da rampa. Como nós vamos usar aqui a ideia de semelhança de triângulos, nós vamos usar as medidas do triângulo pequeno e as medidas do triângulo grande. Então, o que a gente pode relacionar? O triângulo pequeno tem as medidas 3,2 e 0,8 de altura. Já o grande, a medida total dele se refere aqui
ao y, que é a medida toda da rampa, e a altura seria o 2,2. Então, relacionando toda a rampa do triângulo pequeno, eu vou relacionar o 3,2 com o y, que é o que eu fiz aqui, e igualar, então, a razão entre as alturas. Lembrando, se eu peguei primeiro a rampa do pequeno, eu vou ter que pegar primeiro a altura do pequeno. Então, vai ficar 3,2 sobre y igual a 0,8 dividido por 2,2. Então, montando a proporção, o que a gente vai ter? 0,8y igual a 2,2 vezes 3,2. Nós vamos chegar em 7,04 dividido por 0,8. O que nós temos aqui? O y vale 8,8. O 8,8 é toda essa medida aqui, que é o y. Mas eu só quero saber esse outro pedacinho aqui, ó. Então, para mim descobrir esse outro pedacinho, o que eu tenho que fazer? O x nada mais é do que o y, que é o todo, que é 8,8, menos esse pedacinho aqui que ele já percorreu, então, menos 3,2. Então, a resposta final, ele ainda tem que percorrer, que é o que está perguntando, é 5,6, que é a letra D, alternativa correta. Bom, pessoal, a questão 5 é uma questão bem básica do uso da semelhança de triângulos, então, para calcular. O que nós temos ali? Que um prédio tem a sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Simultaneamente, um poste de 8 metros de altura localizado nas proximidades desse prédio tem sombra do mesmo tipo com 14 metros. Calcule a altura do prédio. Então, o que nós temos aqui? Esse triângulo vai ser semelhante a esse outro triângulo. Então, nós vamos relacionar a altura do prédio com a altura do poste, o comprimento da sombra do prédio com o comprimento da sombra do poste. Então, nós vamos ter ali x sobre 8 vai ter que ser igual a 70 sobre 14. Lembrando, aqui eu relacionei altura com altura, sombra com sombra. Vocês podem relacionar a altura do prédio com o comprimento da sombra do prédio e a altura do poste com o comprimento da sombra do poste também. Vai chegar no mesmo lugar. Então, x vezes 14, 14x, 8 vezes 70, 560. Dividido pelo 14, x vai ser igual a 40. Então, a altura do poste é a letra D, que é 40 metros de altura. A questão número 6, que gerou bastante dúvida, alguns vieram me perguntar, então, era para calcular o valor numérico da expressão 12 raiz quadrada de x vezes o y, menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 18 vezes o y. O que tinha que fazer aqui, gente? Pegar os valores dados aqui para x e para y e substituir ali dentro dos radicais e realizar as operações indicadas. Então, ficaria 2 vezes x vezes y, então 9 vezes 4, menos o 9 ao quadrado, menos 18 vezes o 4. Bom, tendo colocado os valores, então, dentro dos radicais, agora a gente tem que resolver as operações entre eles. Então, 2 vezes 9 vezes o 4. Quanto é que é 9 vezes 4? 36. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 18 vezes 4, 72. Então, qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, a gente vai ter 2 vezes o 6 aqui. 81 menos o 72 vai dar 9. Raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, nós vamos ter 12, que é o resultado do 2 vezes o 6, menos a raiz de 9, que vai ser 3. Então, 12 menos 3, 9. Então, a alternativa correta é a letra C. Aqui na questão 7, que também era para calcular o valor da expressão, observem aqui que a gente tem uma raiz dentro da outra, né? Tanto aqui nesse primeiro quanto aqui no segundo. Vocês têm a opção de ir resolvendo as raízes de dentro para fora. Então, raiz quadrada de 729 vai ser 27. Daí, vai resolver a raiz cúbica, que é a de fora. A raiz cúbica de 27 vai ser 3. Do outro lado, vai ter raiz cúbica de 64, que é 4. Depois, tira a raiz de 4, que é 2. 3 menos 2, 1. Então, a resposta correta é a letra C. Ou, outra forma de resolver é aplicar a propriedade. O que nós temos aqui? O índice
3. E aqui, índice 2. 3 vezes 2, 6. Então, o índice vai ser 6. Raiz na sexta de 729. Então, qual é a raiz? Que número que ele vezes ele 6 vezes resulta em 729? É o 3. Se vocês fizerem a decomposição por fator primo, vocês vão chegar em 3 elevado à sexta potência, simplificando, vão chegar no 3. A mesma coisa vocês podem fazer com 64. Simplificando, 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 até, decompondo, né? Até chegar em 2 elevado a 6, que vão simplificar. 3 menos 2, 1, chegarão no mesmo resultado. Então, vocês podem ir resolvendo de dentro para fora ou aplicar a propriedade e decompõe o número que chega no mesmo lugar. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos, então, para a última questão, que gerou aí uma série de dúvidas, tá? Que pedia para calcular a área e o perímetro das figuras. Então, primeira coisa, perímetro, soma dos lados. O que vocês teriam que fazer aqui? Primeira coisa, identificar quem eram os radicais semelhantes. Então, esse radical aqui vai ser semelhante a esse daqui. Então, já pode colocar um do lado do outro, ó. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Depois, nós vamos ter esse semelhante a esse. Então, 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Lembrando, na soma de radicais, a gente vai somar o valor externo. Então, 3 mais 3, 6. E só vai copiar o radical semelhante. Agora, nós vamos lá para o outro. 4 mais 4, 8. Vai novamente copiar o radical semelhante. Observem aqui, ó, por que termina aqui a conta? Porque aqui a gente tem radical de 2, né, raiz de 2, e aqui a gente tem raiz de 3. Não são semelhantes, a gente não tem como juntar, termina aqui a conta, ok? Agora, para calcular a área, o que a gente vai ter? Base vezes altura. Então, 3 raiz de 3 vezes 4 raiz de 2. Então, multiplicação de radicais, o que a gente vai fazer? Fator externo multiplica pelo fator externo, então 3 vezes 4, 12. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, multiplica radicando. 3 vezes 2, 6. Então, a área vai ser 12 raiz de 6. Bem simples, bem básica. Agora, vamos para a letra B. A letra B é mais complicadinha, porque ela tem ali uma soma entre os radicais. Então, o que nós vamos ter ali, ó? Para fazer o perímetro, nós vamos somar todos os lados. Então, vamos lá. Esse lado aqui vai ser semelhante a esse. E esse aqui, semelhante a esse aqui. Então, nós vamos ter 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, mais 2. Então, nós vamos somar os semelhantes. 2 mais 2, 4 raiz de 5. O 2 mais o 2, nós vamos deixar para somar com os outros números que tem nos outros lados. Então, vamos lá para o raiz de 2. 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, nós vamos ter 2 raiz de 2. O que sobra agora? Todos os números. Então, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Termina aqui também, porque não tem mais nenhum radical semelhante que a gente possa juntar. Agora, para calcular a área, nós vamos ter que fazer a base vezes a altura. Então, a base vai ser 2 raiz de 5 mais 2, vezes a raiz de 2 mais 3. Então, aqui a gente vai ter que aplicar o chuveirinho. O que a gente vai ter? 2 raiz de 5 vezes a raiz de 2. Então, aqui é como se tivesse 1 ali na frente. Então, 2 vezes 1, 2. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Agora, esse 2 raiz de 5 vai lá multiplicar o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Não tem nenhum radicando ali, não tem nenhuma raiz, só copia a outra raiz. Então, vamos lá agora para a segunda parte. 2 vezes a raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. 2 vezes 3, 6. Tem algum termo semelhante aqui? Não, nenhum termo semelhante, então termina aqui e a área vai ser 2 raiz de 10 mais 6 raiz de 5 mais 2 raiz de 2 mais 6. Essa é a resposta final, então. Ok, gente? Estudem. Qualquer dúvida, podem me chamar lá no chat que a gente vai conversando, tá bom? Beijinho para todos.